Olá, no nosso estudo de hoje, nós vamos refletir a respeito do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse capítulo, ele é inspirado no Evangelho de João, capítulo 14, que é um capítulo que narra exatamente o diálogo de Jesus com seus apóstolos após o episódio da Santa Ceia, onde ele revela que vai ser traído, que um deles, que recebeu o pão molhado de vinho, irá traí-lo. E depois desse diálogo, no capítulo 14, João narra no Evangelho, a reflexão que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos já teria dito. Pois eu vou para preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outras vezes e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes vistos. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me, que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, porque para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se amardes, guardarás os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Está aí o Evangelho de João nos revelando esses ensinamentos das moradas do universo. E a doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, comenta que a casa do Pai é o universo e que as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essa palavra de Jesus também pode referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache estes mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas e sensações que experimente. Então, está aí a nossa doutrina espírita nos apresentando um banquete de informações a respeito das diferentes moradas do universo. E são muitas as referências da doutrina espírita que nos apresenta tudo isso. Isso está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 3º que a gente leu, no Livro dos Espíritos, no capítulo 2 e no capítulo 4, na Gênese, no capítulo 5, e no livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Temos muitas fontes de informações
para entender as diferentes moradas do universo, as diferentes informações que nos falam que a casa do Pai é o universo, que a casa do Espírito é onde habite o nosso ser, que a casa do nosso coração é onde está a nossa vontade, o nosso pensamento de realizar a vontade do Pai. São as diferentes classes de espíritos que habitam o universo. São os diferentes mundos habitados. O planeta Terra é hoje uma escola de expiações e provas a caminho de um mundo de regeneração, a caminho de um mundo mais evoluído. Já fomos um mundo primitivo e existem muitas escolas e muitas categorias de mundos habitados. Estudando a doutrina espírita, a gente vai perceber todas essas informações. A gente vai entender todo esse contexto. Em cada mundo habitado, em cada categoria de mundo habitado, existe uma categoria de espírito habilitado a viver naquele mundo. Então, se a Terra está passando para uma condição de mundo de regeneração, é natural que os espíritos que permanecerão habitando na Terra sejam espíritos adequados àquela condição evolutiva do planeta Terra. É isso que a gente tem que entender. As moradas que o espírito vai habitar estão relacionadas ao seu grau de aperfeiçoamento moral, ao seu grau de entendimento, ao seu grau de evolução. E é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa compreender de uma forma definitiva. Eu ontem assisti a um filme e via que aqui na Terra ainda há tantas moradas diferentes, não é? Há tantos países em condições diferentes, em condições morais diferentes, de seus habitantes diferentes. Há tantos tipos de moradia diferentes. Num momento como esse que estamos passando, muitos estão confortavelmente instalados, aguardando passar o momento da pandemia, enquanto outros estão em condições materiais bem mais sofridas. Existem pessoas em condições materiais favoráveis, mas em condições emocionais deploráveis, porque as moradas que muitas vezes habitamos estão relacionadas à nossa serenidade, à nossa compreensão de enfrentar tudo isso. Então é por isso que Jesus nos dizia que a casa do Pai é o universo, que há muitas moradas no universo. Aí a gente reflete na condição de planeta de expiações e provas, aonde eu costumo dizer uma coisa que eu até digo brincando, que é um trava-cérebro, porque nós habitamos um planeta dos 9 planetas do nosso sistema solar. O nosso Sol é uma das estrelas, das aproximadamente 100 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia. A nossa galáxia é uma galáxia do que a ciência diz existir mais ou menos 200 bilhões de galáxias do nosso universo conhecidos. Mas a ciência já diz que o universo se expande, se multiplica e já tem a teoria do multiverso, onde existem diversos universos. Então, há muitas moradas no universo. Na casa do Pai significa dizer que o Pai é Deus e que a Terra é um desses edifícios que existem no universo. Se a gente quiser entender melhor isso, a gente vai lá visitar Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1º, da parte 1ª, do livro de André Luiz, onde ele fala do fluido universal, onde tudo existe, onde tudo se materializa, onde tudo se forma no pensamento do Criador. Então nós somos um espírito dos 7 bilhões de espíritos encarnados, dos aproximadamente 30 bilhões de espíritos desencarnados, que residem em um planeta, dos 9 planetas do nosso sistema solar, que é uma estrela das 100 bilhões de estrelas de nossa Via Láctea, que é uma galáxia das 200 bilhões de galáxias que existem no universo, que é um universo conhecido e que se expande. Então, queridos amigos, essa é a realidade. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus, quando nos explica, nos dá a dimensão de que nós, espíritos eternos, a partir do momento que fomos criados, teremos a condição, provavelmente já vivemos em outros mundos habitados por espíritos
e viveremos em outros orbes habitados por espíritos. Essas são as informações que a doutrina espírita nos dá. Só a título de curiosidade, eu vou ler com vocês aqui uma observação que está lá na nota da questão 188 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Os espíritos respondem que habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens na Terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Aí eles dizem uma nota. Segundo os espíritos, todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-lhes a estes por meio do fluido universal, considerado do fluido universal. E segue a nota. Entenderam, queridos amigos? O nosso sistema solar, a Terra é um dos mundos mais atrasados. Marte ainda é inferior e Júpiter é o planeta muito superior a nós. E no Sol, os dirigentes do sistema planetário do sistema solar se reúnem para mandar através do fluido universal irradiado pelo Sol as suas informações. É uma Wi-Fi permanente. Do Sol eles irradiam as informações de amor, as ordens, as diretrizes globais para o nosso sistema planetário. Aí, queridos amigos, a doutrina espírita, enquanto ciência, nos revelando a partir do momento que compreendemos as maravilhas reveladas por Jesus. Quando Jesus nos disse há 2000 anos atrás: há muitas moradas na casa do Pai, eu me vou para vos preparar o caminho. Naquele tempo nós não tínhamos condições de perceber aonde Jesus iria, mas hoje nós estamos entendendo que Jesus habita uma desses orbes, dessas camadas maravilhosas de evolução nas moradas do Espírito. E de lá, de vez em quando, ele vai para o Sol, se reunir com outros governadores planetários, determinar as diretrizes para que o nosso sistema solar, para que o nosso planeta Terra evolua. Provavelmente foi de algum desses pontos, é de algum desses pontos que ele dirige o nosso universo, que ele controla o fenômeno da pandemia, que ele recebe as vibrações de amor, de fé e de paz de cada um de nós cristãos, e de lá ele comanda as diretrizes para que esse momento que estamos passando se extinga e que o reino de amor na Terra, passando de expiações e provas para a regeneração, comece a se estabelecer definitivamente. Estudemos a doutrina, queridos amigos, entendamos Jesus, porque ele é caminho, verdade e vida para Deus, e ninguém chegará ao Pai senão por ele. Muita paz.